Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia hoje na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, e vamos ler os versículos 31 e 32. Todas acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Efésios 4, 31 e 32. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, como também Deus em Cristo, antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus, rogando a Ti que o Senhor venha falar aos nossos corações no dia de hoje, de um modo especial, e que tudo aquilo que não é Teu em nós, seja tirado de nós em nome de Jesus. E que o Senhor venha com toda liberdade, fazendo uma grande faxina espiritual nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Minhas amadas, eu tenho pensado algumas coisas, eu tenho sentido algumas coisas nos últimos tempos e tenho lamentado profundamente que servos de Deus venham se misturando com aquelas coisas que estão lá fora, com aquelas inclinações que estão lá fora. E a gente tem visto, sobretudo nesses dias, nesse pós-eleição, uma inclinação de muitos para agirem na força e no poder da carne. E isso, de certa maneira, tem contribuído muito para o meu estado atual. Eu não estou bem. Fisicamente, emocionalmente. E eu tenho clamado muito ao Senhor que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para que a gente veja, que nós sejamos levados a lutar com as armas espirituais, não as armas carnais que o mundo lá fora está acostumado a usar. E eu queria hoje trazer essa palavra de exortação à igreja, de instrução também. Talvez a mais difícil lição da vida cristã seja o perdão aos semelhantes. Recebemos o perdão de Deus, mas invariavelmente sentimos dificuldade em perdoar os nossos ofensores. Mesmo ouvindo tantas exortações no sentido de perdoar da parte do nosso Deus. E quanto mais íntima é a relação com o ofensor, mais difícil se torna o ato perdoador. O Senhor diz que as armas da nossa milícia não são carnais. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. E eu queria chamar a atenção, especialmente desse grupo de mulheres. É um grupo de mulheres de oração
que tem buscado as coisas do Senhor, que nós não nos deixemos persuadir, que nós não nos deixemos levar pelas inclinações comuns à nossa carne. Todas nós estamos sujeitas a agir pela carne, mas nós somos exortadas pelo Senhor de todas as formas. O Senhor usando servos dele que vêm de Gênesis até Apocalipse, para que nós não nos deixemos dominar pela carne. E eu tenho clamado ao Senhor, tenho dormido muito pouco, tenho visto as pessoas na rua, movimentos absolutamente anticristãos, e eu quero dizer a vocês: não sou Lula nem Bolsonaro, entendem? Meu partido é o celestial, e tudo acontece debaixo da potente mão do Senhor. Eu já vi coisas tremendas acontecerem com o simples agir de Deus. Quando nós recolhemos o nosso braço de carne e deixamos Deus agir, o agir do Senhor acontece lindamente. O texto traz algumas exortações que eu queria chamar a atenção de vocês. Primeiro, no sentido de nos livrar de tudo que pressupõe acúmulo de maldade. O texto diz: livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Como é que eu posso misturar indignação, amargura, ira, gritaria e calúnia, acúmulo de maldade, com oração? Como eu posso fazer isso? Essa mescla, essa mistura, essa salada não se faz. O Senhor não está em situações como essas. Segundo lugar, o texto manda que sejamos bondosos e compassivos uns com os outros. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Nem sempre aqueles que estão à nossa volta, mesmo no nosso meio, já alcançaram aquilo que nós alcançamos. Então sejamos benignos, pacientes, compassivos, até que aqueles que estão à nossa volta alcancem aquilo que vocês alcançaram. Entenderam? Terceiro lugar, perdoemo-nos mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Esse culto é um culto de oração. É um culto onde nós oramos, nos reunimos aqui semana após semana, para orarmos pelas causas impossíveis. Aquilo que o braço de carne não pode fazer, o Senhor faz. E só Ele pode fazer. Eu vi nesses dias servos de Deus, ou pelo menos ditos servos de Deus, fazendo aglomerações, enquanto uns do lado oravam, outros chamavam palavrões, no meio de tudo isso que está acontecendo lá fora. Inevitavelmente eu adoeci. Eu estou doente.
eu não estou bem. Porque são 40 e tantos anos de caminhada com meu Senhor. O Senhor nunca decepcionou. Em todas as situações vividas, experimentadas, quando nós entregamos ao Senhor e dizemos amém para aquilo que Ele fará lindamente. Agora, não queiramos dar uma mãozinha ao Senhor, porque essa mãozinha que nós damos só causa frustração e derrota. Eu aprendi lá atrás uma oração que eu sempre faço em todas as situações, sobretudo naquelas situações que nós não conseguimos enxergar direito aquilo que está acontecendo. E eu aprendi a orar assim: Senhor, traz as obras à luz. Revela aquilo que está oculto pelas trevas. Quanto mais se aproxima o tempo da vinda do Senhor, mais a igreja será visitada por situações que precisa ter os seus olhos espirituais abertos. Sério demais. E eu queria trazer algumas considerações a respeito desse assunto. Aqui e acolá falamos neste assunto que tem se tornado recorrente neste espaço. Estamos trabalhando, normalmente trabalhamos com um grupo de mulheres, e a questão delicada e complexa da cura emocional tem sido tratada cada vez mais. E uma das coisas que eu lamento é que glória a Deus. Uma das coisas lamentáveis no nosso meio é que nos deixamos persuadir pelo emocional muito facilmente. A gente não peca, a gente não erra por recuar diante de situações e pedir: Senhor, traz as obras que estão ocultas à luz. Revela aquilo que não está sendo mostrado claramente. Invariavelmente o Senhor nos mostra de uma maneira irrefutável. E o ano para nós está findando, e é tempo de faxina, de jogar fora os velhos entulhos e sobretudo aquilo que é imprestável. Alimentos, remédios com validade vencida e tudo que tem ocupado inutilmente os nossos espaços, vai tudo para o lixo. Devemos fazer isso também interiormente. E quanto àqueles sentimentos represados no peito, estes sem dúvida são o pior tipo de entulho. As coisas e locais limpamos com água e sabão, e os sentimentos tóxicos com a água viva do perdão de Deus, aprendido com Cristo. Só o perdão verdadeiro, genuíno, limpa, purifica e higieniza os nossos porões. O apóstolo Paulo e tantos outros autores bíblicos são porta-vozes de Deus também nessa questão do perdão. A falta de perdão, a falta de perdão mais prejudica é aquele que não perdoa. Porque ele vira um depósito de lixo espiritual. O texto citado, por exemplo, fala da necessidade de nos livrarmos de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia e de toda maldade. Ali somos instados a ser bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-nos mutuamente, assim como Cristo nos perdoou. Ele é sempre
o nosso paradigma, o nosso modelo. Eu vi certo dia uma história muito interessante sobre perdão, que tocou e aqueceu o meu coração. E são situações como essa que passarei a relatar para vocês, que nos fazem acreditar que não há impossíveis para o Senhor. Quando Ele entende de agir na vida de alguém, ninguém pode frustrar os planos de Deus. Escuta só isso. Eu conheci uma jovem que hoje ela deve ter por volta dos seus 34 anos, por aí. Aos 17, ela foi vítima de uma ação maligna do próprio pai. Ele, com ciúmes de sua mãe, escuta só essa história, contratou um sujeito para matar a esposa. Quando tal matador chegou ao local, encontrou a jovem muito parecida com sua mãe e ainda vestida com a roupa dela. Essa jovem tomou vários tiros, quase a queima-roupa, no lugar de sua mãe. Ela ficou vários dias entre a vida e a morte e saiu daquela situação ficando ainda com a bala alojada nas costas. Creio que aquele projétil que permaneceu ficou ali como um memorial daquela superação, daquilo que o Senhor operou na vida dela. Essa jovem, mesmo tendo passado pelo vale da sombra da morte, perdoou seu pai, seu algoz. O acontecimento destruiu a família, indo cada um para um lado. Hoje, ela mora próxima ao pai e é com ela que ele conta. Ouviram isso? Hoje ela se sente leve, liberta daquela mágoa inicial, curada do veneno mortífero do ódio, alma liberta, curada, autoempoderada, olhando nos olhos daquela jovem, pude ver o amor de Deus fluindo de maneira real. Agora deixa eu contar um segredo para vocês. Ela não frequenta a igreja, não é uma religiosa nos padrões que conhecemos, mas conheci poucos testemunhos tão verdadeiros do agir de Deus no coração de alguém. Só uma ação poderosa do Espírito Santo na vida de alguém pode torná-lo capaz de um perdão no nível tão profundo. Qual a grande lição do texto? Que lição aprendemos aqui com aquela jovem que nem faz parte da igreja visível? Faxinemos os nossos porões e não deixemos que as sujeiras lá acumuladas adentrem o novo ano. E essa mescla de política com igrejismo tem sido terrível. Eu nunca vi algo tão danoso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que abra os olhos espirituais de cada um de nós, que nós possamos enxergar o propósito de Deus em todas as situações, porque em tudo há propósito de Deus. Amém? Que Deus abençoe e aplique essa porção da palavra aos nossos corações. Vamos orar umas pelas outras. Isso aqui não quer apagar não, deixa ele aceso.